Meu nome é Obá, mas poucos se lembram. Hoje, nas bocas que falam de mim, sou só mais um número perdido em uma lista de navios negreiros. Como se minha alma tivesse sido arrancada junto com minha terra, mas eu lembro do cheiro da minha aldeia, da voz do meu pai, do toque da minha mãe. Eu era filho de um caçador e neto de um rei. Eu era livre. Tudo mudou naquela manhã em que o céu parecia pesado. Os tambores não soaram. Só ouvimos o galope. Homens de outra tribo, com armas de fogo e olhos duros, invadiram nossa vila como um enxame de gafanhotos famintos. Eu tentei correr, lutei, mordi, mas fui derrubado com o cabo de um mosquete. Acordei acorrentado, vendo o sangue do meu povo se misturar com a terra. Fui levado junto a dezenas de outros homens, alguns ainda meninos, outros velhos demais para suportar a caminhada. Quem caía, ficava. Quem chorava, apanhava. Passamos dias marchando em silêncio, com os pés sangrando e o sol rachando as costas. Não éramos mais humanos. Éramos mercadoria. Quando chegamos à costa, o mar parecia zombar da nossa dor, brilhando azul e calmo, como se não visse o horror diante dele. Um navio enorme nos esperava. Fedia a urina, vômito e desespero. Fomos empilhados como sacos de farinha, sem espaço nem para virar o corpo. A escuridão da embarcação engolia qualquer esperança de voltar. Durante a travessia, o inferno se revelou. O calor era sufocante e os gemidos de dor viraram um único som constante. Um homem do nosso grupo morreu no segundo dia. Chogoramsu, corpo ao mar como quem descarta um objeto quebrado. Vi outro enlouquecer. Começou a gritar que era rei, que tinha um trono, e arrancou os próprios cabelos até sangrar. No quinto dia, parei de contar os dias, mas mesmo ali acorrentado, algo dentro de mim não se apagava. Uma memória, uma chama. As palavras da minha mãe ecoavam. Você nasceu com o nome dos ancestrais, e eles te guiam mesmo na escuridão. Eu segurei isso como quem segura um fio de esperança. Quando finalmente o navio chegou à terra, pensei que talvez o pior tivesse acabado. Me enganei. Nos colocaram em fila. Sob o olhar de homens brancos que nos examinavam como bois. Deles apertou meus braços, olhou meus dentes, e disse algo como forte: esse serve. Fui vendido a um senhor chamado Dom Gaspar, um fazendeiro de cana no interior do Brasil. Fui levado com mais 6 homens para sua propriedade. O caminho era longo, a carroça balançava, e o som dos grilhões batendo uns nos outros parecia um lamento. Quando chegamos, nos mandaram lavar o corpo num rio e vestir trapos. A senzala era um cubículo de barro e madeira, com chão batido e cheiro de mofo. Era ali que eu teria que viver, naquela noite. Um dos homens que chegaram comigo, um jovem chamado Samba, menos chorou baixinho. Ele tinha sido capturado aos 14 anos. Eu me aproximei e disse que, enquanto estivéssemos vivos, tínhamos uma arma, nossa memória, nossos nomes, nossas histórias, nossos deuses, e naquela senzala, em silêncio, Obá ainda vivia. Os dias na fazenda de Dom Gaspar começavam antes do sol nascer. Um homem com voz seca e chicote na mão entrava na senzala e gritava para todos se levantarem. A comida era uma papa espessa, jogada em cumbucas de barro. Mal dava forças para as 12, às vezes 14 horas de trabalho sob o sol ardente. Meu trabalho era na plantação de cana. Cortar, carregar, sangrar os dedos e continuar. Os mais lentos levavam chicotadas. Os que adoeciam, simplesmente desapareciam. Nunca soubemos o que era feito deles, mas havia algo que Dom Gaspar e seus capatazes nunca entenderam. O corpo se submete, mas a alma não se quebra tão fácil. Mesmo sob as ordens, os gritos e o suor, nós criamos nossas redes invisíveis, nossas formas de resistir. Quando o capataz se afastava, trocávamos palavras em nossa língua ancestral. À noite, cantávamos baixinho canções que lembravam os rituais da aldeia. Samba, o menino choroso do navio, tinha aprendido com a avó. A Tokat construiu com um pedaço de couro velho escondido em madeira seca. Ele tocava, em segredo, e era como ouvir o coração da África batendo dentro daquela senzala. Os domingos eram o único dia em que não íamos para a roça, mas mesmo assim, nos faziam trabalhar dentro da senzala, ou no pátio da casa grande. Foi num desses dias que conheci Inácio, um escravo mais velho, com os cabelos já grisalhos e a pele marcada por cicatrizes. Ele me puxou para o lado e disse: você tem o olhar de quem ainda lembra. A maioria esquece com o tempo. Tentando lembrar.
Respondi que lembrava de tudo, e ele me contou que um dia aquilo tudo acabaria, que os brancos achavam que tinham nos tirado tudo, mas não sabiam que nossas raízes estavam vivas em cada gesto. Cada palavra dita em segredo, cada oração sussurrada à noite, foi ele quem me apresentou ao mapa invisível. Um plano de fuga, riscos traçados com carvão em uma tábua escondida no fundo da senzala. Ele sabia onde o rio se encontrava, o caminho para as matas, e como alcançar um quilombo escondido entre os morros, onde homens livres como nós se organizavam. Mas fugir era arriscar tudo. Se fosse pego, o castigo era cruel, às vezes a morte, outras vezes algo pior, ter os pés cortados ou carregar correntes por toda a vida. Ainda assim, a ideia começou a crescer dentro de mim. A liberdade não era só um sonho, ela era uma memória viva. E a memória, quando se junta à coragem, vira arma. Certa noite, um dos nossos, chamado João Preto, foi brutalmente espancado por ter descansado por 5 minutos durante a colheita. Ele não resistiu. Morreram-lhe os olhos. Velamos o corpo em silêncio, enquanto os grilos cantavam do lado de fora. Foi naquele momento que decidi. Eu não morreria ali, não com o nome deles, não com as correntes deles. E se fosse para morrer, seria tentando ser novamente o que nasci, livre, na noite seguinte. Eu, Inácio, Samba e mais 2 homens começamos a preparar tudo. Pegamos pedaços de pano para fazer trouxas, armazenamos raízes comestíveis e marcamos mentalmente o caminho. Mas no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um novo feitor chegou à fazenda, menos homem e mais cruel do que todos os outros juntos. No primeiro dia, chicoteou um escravo. Por olhar para cima, seu nome era Raimundo, mas todos passaram a chamá-lo de fera. Ele parecia sentir prazer no sofrimento alheio. E o pior, percebeu que havia algo diferente em mim. Talvez meus olhos, talvez o jeito como eu não me quebrava. Ele começou a me vigiar. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia por tudo a perder, mas o plano seguia. E o dia da fuga se aproximava. Na véspera, na calada da noite, chamei Samba. Você tem certeza? Perguntei. Oba, eu morro se ficar. Sei, pelo menos morro tentando. Naquele momento, um trovão estalou no céu. A chuva começava a cair, forte, como se o próprio mundo soubesse o que estava por vir. E assim, com os corações acelerados, os olhos atentos e as mãos suando medo e esperança, demos o primeiro passo em direção ao desconhecido. A chuva apertou. Era como se o céu quisesse apagar nossos rastros. Corremos por entre os canaviais, curvados, com os pés descalços cortando a lama e o mato. Cada passo era uma prece silenciosa. A fazenda desapareceu atrás de nós, engolida pela noite e pela névoa pesada. O mapa invisível que Inácio guardava na mente agora era nossa única esperança. Primeira parte da trilha nos levava até o córrego do Capim Seco. Precisávamos ao Cânquelo antes do amanhecer. Ele era raso, mas corria entre pedras escorregadias e nos ajudaria a apagar nossas pegadas. Seguimos por ele por mais de 1 légua, até que os pés já não aguentavam mais. Paramos por poucos minutos, respirando com dificuldade, escutando o silêncio da mata. Foi aí que ouvimos o som. Escutaram isso? Murmurou Samba assim, um farfalhar entre os arbustos. E depois, o estalo inconfundível de um galho partido. Não estávamos sozinhos. Nos encolhemos atrás de pedras e raízes, prendendo a respiração. Uma tocha surgiu entre as árvores. Depois outra, e outra. Vinham nos caçar. Era Raimundo, o feitor menos a fera, menos à frente do grupo. Com cães e jagunços armados, seu rosto estava retorcido de raiva e algo pior, prazer. Como se aquela caçada fosse seu jogo preferido. Eles acham que podem fugir. Ele dizia alto, para ser ouvido. Mas a mata tem ouvidos. E eu tenho cães. Ficamos imóveis por longos minutos, até que o grupo passou. Conseguimos contornar o caminho, cruzando um barranco enlameado, escorregando, sujos até o pescoço. Perdemos um dos homens ali. Baltazar, o mais velho entre nós, menos caiu e machucou a perna. Tentamos carregá-lo, mas ele mesmo nos deteve. Se ficarem por mim, todos morrem. Corram, vão, façam valer. Foi a última vez que o vimos. Ouvimos os cães latindo minutos depois. Chegamos à parte mais densa da floresta, ao amanhecer. Exaustos, famintos e com os corpos em frangalhos. Inácio encontrou uma árvore oca e nos escondemos ali. Dormimos em turnos, revezando a vigília.
A lembrança de Baltazar ainda apertava o peito, mas a culpa era menor que o medo de sermos os próximos. Passamos 2 dias na mata, sobrevivendo de frutos e raízes. As lembranças da aldeia me voltavam nos cheiros das folhas, nas formas dos galhos, como se a floresta também falasse nossa língua. Na terceira noite, ouvimos passos, mas dessa vez não eram perseguidores. 2 homens surgiram entre as sombras, armados com lanças de bambu. Eram negros, mas livres, os olhos atentos, os pés firmes. Quilombolas, quem são vocês? Perguntou o mais velho de voz forte. Somos filhos da África, menos respondi, e fugimos das garras do Sr. Gaspar. Ele nos olhou em silêncio por um momento, depois assentiu. Sigam-me. Vocês chegaram até aqui, com coragem. Agora vão precisar de força. Fomos guiados até o quilombo de Pedra Preta, escondido entre as serras, cercado por escarpas e vigiado por guerreiros. Lá, encontramos outros, como nós, homens e mulheres, que haviam escapado do inferno da escravidão e construído um mundo novo, onde seus nomes verdadeiros ainda viviam. Mas a alegria durou pouco. Dias depois, uma das sentinelas voltou com más notícias. O capitão do mato e seus homens estavam se aproximando, traziam armas e prometeram destruir tudo. Tinham descoberto o quilombo. Eu me ofereci para lutar. Inácio também me samba hesitou. Era jovem, tinha medo, mas naquela noite se aproximou de mim e disse: não posso fugir para sempre. Sei, os viram, que me encontrem de pé. Armamo-nos com o que tínhamos: lanças, facões, pedras afiadas, e no amanhecer seguinte, o inferno chegou até nós. Eles atacaram com fogo chumbo e ádio, e nós respondemos com coragem. Lutei com todas as forças. Vi Inácio cair lutando com 3 homens. Vi Samba ferido, mas de pé, defendendo uma mulher com um pedaço de madeira em chamas. A terra tremeu, o sangue escorreu, e no fim, subi a custo alto, mas vencemos. Os invasores recuaram, derrotados. O quilombo resistiu naquela noite, com o rosto coberto de terra e lágrimas. Ergui o punho para o céu. Não era mais um fugitivo. Era livre, Iraoba. E ninguém, nunca mais, apagaria esse nome da história. Após a batalha no quilombo de Pedra Preta, o silêncio que ficou era mais profundo que a própria floresta. Estávamos exaustos, feridos, de luto, mas vivos. E mais que isso, estávamos livres. Pela primeira vez, em muitos anos, não havia grilhões nos nossos pulsos, nem olhos brancos vigiando nossos passos. Enterramos nossos mortos com cantos africanos, que falavam da travessia entre os mundos, da honra dos que morrem lutando. Início, Baltazar e tantos outros agora moravam entre os ancestrais. E, como nos ensinavam os mais velhos, os ancestrais não morrem menos. Eles guiam. Samba sobreviveu, mas com uma cicatriz que cruzava o rosto. Ele passou a treinar os mais jovens nas defesas do quilombo. Aprendeu a manejar armas, a caçar, a ensinar. O menino chorão do navio agora era um guerreiro, e seu tambor, antes tímido, agora tocava alto nas celebrações. Eu, Iu fui líder de uma das frentes do quilombo. Ensinei o que sabia, protegi quem precisava, reconstruí minha identidade, pedra por pedra, mas nossa liberdade nunca foi plena. A cada semana surgiam notícias de expedições, de ataques a outros quilombos, de novas levas de escravos chegando ao porto. A escravidão continuava rugindo do lado de fora, e isso nos corroía. Foi então que surgiu uma decisão que mudaria tudo. Um grupo de quilombolas queria resgatar escravos das fazendas vizinhas, atacar à noite, abrir as senzalas, libertar irmãos. Muitos tinham medo. Ir arriscado, violento, podia provocar represálias. E se for o fim do quilombo? Disseram. Mas eu respondi. E se for o começo da revolução? Fizemos o primeiro ataque numa noite sem lua. Invadimos silenciosamente a fazenda do Sr. Bartolomeu, libertamos 26 escravizados e queimamos os grilhões. Em outro ataque, libertamos uma mulher grávida, que deu à luz no quilombo. O menino nasceu livre. O chamamos de Esperança. Aos poucos, nossa fama cresceu. Os brancos começaram a nos chamar de demônios, selvagens, monstros. Mas sabíamos o que éramos. Homens e mulheres que recusavam a escravidão. Mesmo assim, sabíamos que o tempo era nosso inimigo. As tropas do Império estavam caçando quilombos como o nosso. Um a um, eram destruídos. E então veio a pior notícia. Dom Gaspar, o senhor que havia me comprado, agora financiava uma milícia particular para exterminar Pedra Preta. Ele não havia me esquecido. E queria terminar o que começou.
Na noite anterior ao ataque, subi até o topo da serra. Olhei para o céu. Lembrei do meu pai, da minha aldeia, da travessia no navio, dos chicotes, das fugas, das batalhas. E chorei, não de medo, mas de força. No amanhecer seguinte, Dom Gaspar chegou com dezenas de homens armados. Mas nós não recuamos. A batalha foi brutal. Não estávamos prontos para tanta pólvora. Muitos tombaram. A fumaça cobria tudo. E no meio daquele caos, vai Dom Gaspar, montado num cavalo, com um olhar de ódio. Corri até ele. Lutei com as mãos nuas. Ele tentou atirar, mas faltou. E antes que pudesse reagir, desarmei-o e o derrubei da sela. Eu te comprei como um animal. Ele gritou, caído, e eu te mostrei que não sou escravo de ninguém. Respondi, não matei Dom Gaspar. Olhei nos olhos dele e deixei que outros vissem sua derrota, porque a verdadeira vitória era mostrar que mesmo depois de tudo, eu ainda estava de pé. Meu corpo tinha cicatrizes, mas minha alma era indomável. Depois da batalha, o quilombo decidiu se dispersar. Para a Survivor, cada grupo seguiu um caminho. Eu fui para o norte, onde ajudei a formar outro refúgio. Passei a ensinar, a contar histórias, a preservar nomes, o nome dos que morreram, o nome dos que resistiram. E o meu nome, hoje sou velho. Me chamam de Pai Obá. Muitos acham que sou uma lenda, que não existi. Mas e enquanto meu nome for dito, minha história viverá. Você que escutou minha história até aqui, guarde meu nome, não como um escravo, mas como o homem que se recusou a ser esquecido. Meu nome é Obá. E eu sobrevivi. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Não deixe que a voz de Obá seja esquecida. Escreva nos comentários. Obá vive. E espalhe essa memória. Se inscreve no canal para mais histórias como essa. Porque cada nome tem um passado. E cada passado merece ser contado.